Oi, gente, vamos lá fazer um quadro de tapeçaria? Então, eu comecei definindo aqui a forma que eu queria que ele ficasse, né? Eu queria que ele fizesse umas ondas, então eu desenhei em um papelão, né? Tanto a barra de baixo quanto a de cima, para poder me guiar para eu fazer aquelas ondas de forma mais fácil, né? E aí, esse papelão já serviu também para distanciar o espaço que eu tenho ali da minha tapeçaria dos pregos, né? Para eu fazer um nozinho depois. Então, comecei fazendo um ponto básico com a linha preta, um ponto tomado, outro deixado, que vocês já conhecem. E depois eu resolvi fazer esses barbicachos aí na ponta. Então eu peguei o tamanho dobrado, né? E depois só enrolei um lado no fio e o outro. Bem simples e dá um efeito bem bonito. Eu fiz outra vez o ponto tomado e deixado, né? Fiz umas 3 carreiras para poder prender bem esse meu barbicacho. Depois eu fiz aquele ponto em que eu pego um fio e vou enrolando na minha linha. Eu já vou mostrar para vocês mais pertinho para vocês entenderem como é que é. Ó, então eu enrolo e passo pro fio da frente. E assim eu vou fazendo, ele dá um efeito como se fosse de trança, né? E aí vocês viram que o meu fio não deu tudo, né? Ficou a ponta ali para baixo, não tem problema. Depois, no final de tudo, a gente vai finalizar e esconder esses pontinhos. E aí eu vou mesclando cores, gramatura de fio, né? Para dar o efeito. Então aí eu peguei uma lã mescladinha e eu coloquei a linha dupla. Fica um efeito bem legal também, só que a gente tem que tomar cuidado para a linha ficar certinha uma do lado da outra, porque às vezes ela enrola, né, já que ela tá dupla. Eu quis criar um efeito tipo de contorno, então conforme eu ia colocando, trocando as cores e trocando as espessuras de linha, eu fui fazendo 3 carreirinhas da linha preta, tá? Então, novamente, ponto básico, só que com 2 fios, né? E aí ele foi dando esse efeito. Eu queria que essa minha tapeçaria tivesse curvaturas, né? Tivesse ondas. Então eu não vou até o final, né? Alguns eu vou, sei lá, 10 fios para frente, outros eu vou menos. Esse aqui é um ponto bem interessante, que dá um efeito super legal. Então eu começo, ó, amarrando em um fio, jogo a pontinha para baixo, e aí eu pego 2 fios e vai ficar uma laçadinha, ó. E aí eu passo a minha ponta por dentro e jogo para frente. Depois eu pego os próximos 2 fios de novo, vai ficar novamente uma laçadinha e eu jogo pra frente. Esse ponto é muito legal, dá um efeito muito bom. Vocês vão ver que eu uso várias vezes aqui nesse tear, com lãs de gramaturas diferentes, então essa aí ela é média, né? Eu vou usar com uma fita mais grossa e depois eu vou usar com a mais fininha, e cada um dá um efeito totalmente diferente, fica muito legal. E aí eu vou preenchendo para fazer a forma que eu quero, né? Até ficar do jeito que eu gosto. Então, como eu falei para vocês, eu fui querendo fazer esse efeito mais arredondado. Então, eu não fui preenchendo de forma linear, né? Eu fui assim, de forma mais orgânica mesmo, conforme eu fui achando mais interessante no momento. Aí, não apareceu no vídeo, mas eu fiz aquelas carreirinhas com a linha preta, né? E agora eu tô fazendo simples, um tomado, um deixado com essa lã azul um pouco mais grossinha, tá? Ó, agora eu peguei uma fita que eu tinha em casa, bem grossa, e fiz aquele mesmo ponto que a gente fez com aquele rosinha ali, aquele bege. Só porque eu joguei
a minha laçadinha pro lado. Eu torci ela, ó, passei em 3 fios, né, porque ela é mais grossa. Ficou a minha alcinha e eu vou torcer ela e passo a minha ponta por dentro. Fica um efeito muito legal, deu um volume bem bonito pro tear, né, porque era uma fita grossa. Dá pra fazer com aquelas fitas de cetim, com aquelas de veludo, também fica bem interessante desse jeito, tá? Novamente com aquela lã azul, né? Um tomado, um deixado. E aí eu vim preenchendo com o rosa, porque agora eu queria deixar a minha parte superior reta para fazer o ponto que eu quero fazer depois, né? Então eu peguei a lã fininha e fiz ali um tomado, um deixado para deixar retinho. Agora eu peguei uma outra lã que é mais fofinha e fiz aquele mesmo ponto do begezinho e da fita preta. Ó, torci e aí jogo pro lado. Só que dessa vez eu não puxei, né, para deixar justinho. Eu quis deixar uma alcinha. Então ficaram várias alcinhas, uma do lado da outra, dando esse efeito de volume, né? Ficou tipo umas franjinhas, só que fechadas. Então fica bem legal, fica bem bonito também esse tipo de ponto. Ó, e eu tentei deixar do mesmo tamanho. Mas também pode ficar um efeito bem legal fazer de tamanhos diferentes, pode ser interessante também. E aí eu vou seguindo para fazer daquela mesma forma que eu falei antes, que eu queria deixar reto. Então eu fui fazendo as alcinhas para deixar a parte superior reta. Eu usei essa padronagem aqui para fazer a minha tecelagem da parte superior com a linha cinza, tá? Então depois eu vou mandar ali para vocês essa representação técnica, caso vocês queiram fazer igual. E aí eu só fui seguindo, né, a quantidade de pontos tomados e pontos deixados que aquela representação técnica indicava. Então eu fui fazendo até chegar ali o tamanho que eu gostasse. O efeito ficou bem legal. Existem várias outras representações técnicas que a gente pode se inspirar no Pinterest, então fica a dica aí para vocês. Agora, novamente, eu fiz aquele mesmo ponto, só que com aquela minha corda rosa mais grossinha, né? E aí eu fiz ele bem pequenininho ali, só para dar um efeito na parte final da minha tapeçaria. Ao lado, eu resolvi fazer o mesmo ponto, só que com um fio mais fino, né? Só para comparar, assim, o efeito. E aí, novamente, eu quis deixar aquela alcinha para dar o volume, como eu deixei naquela lã fofinha, tá? Inicialmente eu tinha feito de rosa, só que depois eu resolvi trocar a cor, para deixar mais colorido, enfim, para combinar com o que eu tinha colocado lá embaixo. E aí vocês vão ver ali logo que eu acabei trocando, tá? Eu acabei finalizando com um ponto, um tomado, um deixado com a linha preta, tá? Retirei do meu tear todos os fios e aí eu fui fazendo aquele nozinho de finalização, tá? Que eu pego a minha alcinha e dou um nó nela, que assim fica mais presinho e eu não corro o risco de tensionar demais o fio. Então ele só vai ali até onde a minha tecelagem permite. Então fica dessa forma, fiz em cima. E aí eu vou esconder esses meus fios, né? Não vou cortar porque senão ele vai ficar feio e desfiado. Então eu coloco a minha agulha dentro da minha tecelagem, puxo e puxo a minha agulha
para ele entrar, tá? Eu já tinha mostrado isso na primeira aula lá no primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, né? E a gente faz isso em tudo, né? Tanto nos fios de cima, quanto nos fios de baixo e também naqueles fios que a gente foi deixando ao longo da tecelagem ali pelo meio da nossa tapeçaria, tá? Na parte de baixo eu acabei fazendo nozinhos porque estava muito pequeno e eu não consegui dar aquele outro tipo de nó, tá? Então eu fiz nozinhos simples mesmo, só que com bastante cuidado. Agora eu vou colocar essa minha tapeçaria em um cabide velho que eu tinha aqui que estava estragado, eu pintei ele de preto. E aí eu vou prender ele. Como que eu faço? Pela parte de trás, eu vou descer um pouco, vou amarrar minha cordinha, né, meu barbante ali, e vou subir escondendo essa minha linha. E vou sair lá no meu primeiro nó. É importante que a gente vá bem no meio, tá? Porque é nesse meio que vai ficar firme essa minha volta. Eu dou uma volta ali na minha madeira e entro de novo no mesmo nó. E depois eu vou indo pro lado e fazendo isso com todos os meus nozinhos da parte de cima, tá? Então eu saio pelo meio, né? Porque são dois fios que foram feitos o nó. Então eu saio pelo meio e volto pelo meio também, tá? Isso é importante que vocês entendam. Eu saio e volto pelo mesmo nozinho. E aí eu faço isso até o final. Prendam bem e depois vocês vão fazer um nozinho ali para finalizar e vão esconder essa linha. E aí a tapeçaria de vocês vai estar pronta para ser pendurada na parede ou, enfim, ficar no lugar que vocês quiserem. Ó, aí eu mostrei para vocês, ó, é bem no meio, tá? Faço um nozinho e depois escondo a minha lã. E esse é o resultado final, bem presinho, pronto para pendurar. Ó, a parte de trás ficou bem certinha, isso é muito importante, tá? Que não fique aquele monte de fio pendurado atrás. A gente tem que esconder tudo bem bonitinho para deixar realmente com um acabamento bom, sem nada assim para fora, tá? E aí vocês conseguem ver o resultado final.